Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy, estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a situação atual do mercado, vamos fazer uma atualização aqui, vamos buscar esse boletim bem sincero, objetivo, sem enrolação e que fica aqui bem compacto para vocês já saberem tudo o que acontece aí com o nosso Flamengo. Hoje a gente fala do mercado da bola por algumas possíveis saídas e chegadas e, além disso, também tem reunião marcada hoje pela manhã, quarta-feira, ali na cúpula de futebol do Flamengo. Precisam conversar bastante. Para começar, vamos lá na Itália, porque dá pra gente já vincular, inclusive, valores, que aí fica até melhor e você tem uma ideia de comparação boa para fazer uma projeção se é um bom negócio, se não é um bom negócio. Vamos lá para a Itália primeiro. Por quê? Lá na Itália, a Roma, atualmente, tem sido o clube que está disposto verdadeiramente a contratar o Wesley. Ele não está só consultando, perguntando ao Flamengo, mas inclusive já sinalizando ali alguns valores para fazer a preparação da proposta oficial. Lembrando que o Wesley, desde o período lá de trás, quando havia o Liverpool quer o Wesley, o Manchester City quer o Wesley, o Real Madrid quer o Wesley, mas era tudo aquele querer, né, que eram noticiados, embora não tivesse nenhuma proposta oficial, nada. A Roma havia sinalizado ao Flamengo uma possibilidade de 18 milhões de euros. Foi quando, de prontidão, o Flamengo, né, falou, não vamos vender por menos de, vocês lembram, né, 35 milhões, é aquilo que o Flamengo mais ou menos está querendo, e aí a Roma, então, discute uma possibilidade de chegar a aumentar mais para 25 milhões de euros. A princípio, o Flamengo disse que negociaria o lateral direito entre 30 e 35 milhões de euros. Isso há alguns meses atrás. Vocês sabem como no futebol as coisas mudam muito rápidas, né? E os valores também acabam acompanhando essa mudança cíclica do futebol. Hoje, então, o Wesley não tem nenhuma proposta oficial da Roma, embora o clube italiano seja de fato um interessado em levar o lateral direito do Flamengo nessa janela de agora. Só para você ter uma ideia, e por isso a gente vai nesse bate-papo aqui trazendo as informações um paralelo, sabe o Vlahovic? Centroavante sérvio, da Juventus, que inclusive o José Boto, quando teve uma oportunidade para falar na Gazeta dello Sport sobre um jogador, ele falou sobre o Vlahovic, atacante da Juventus. Pois bem, ele está rescindindo o contrato com a Juventus. E só para você ter uma ideia, e por isso eu trago esse paralelo, eu acho muito difícil, né, conseguir uma contratação do Vlahovic, acho muito difícil para qualquer clube do cenário sul-americano. A Juventus já estaria poupando no ano 24 milhões de euros. Vejam só. Então, os 24 milhões de euros que a Juventus deixaria de pagar por encerrar esse contrato do Vlahovic só de salário é o que o Flamengo, teoricamente, estaria conversando com a Roma para vender o Wesley. Então, sim, por isso, são cifras muito altas, são valores, né, de salário. Então, assim, para um Vlahovic, por exemplo, querer jogar no Flamengo e assim o Boto conseguir a contratação do seu sonho, do seu desejo, ele teria que abrir mão de muita coisa para vir jogar no Flamengo. Então, só para você ter ideia, o que ele ganharia por ano é o que o Flamengo talvez venda, esteja negociando, aberta a negociação com a Roma para vender o seu lateral direito, o Wesley. Seguindo no continente da Europa, vamos para a Rússia. Hoje, se eu perguntar assim, qual é o jogador que está mais próximo do Flamengo ser contratado? É o Carrascal? Eu diria que não. Eu diria que é o Ezequiel Barco, mas eu vou te explicar. Ainda na Europa, a gente vai passar primeiro na Inglaterra. Por quê? Na Inglaterra, o Wolverhampton sinalizou o interesse para a contratação do Wallace Yan. Mais uma vez, não teve ainda a proposta oficial. O Flamengo tem ali um período já de negociação, de renegociação do contrato do Wallace Yan. Lembrando que o Wallace Yan tem o seu contrato até 2027, mas existe ali, né, até pelas suas oportunidades agora, já é visto como uma defasagem do seu salário, vai aumentar o seu salário e, consequentemente, vai aumentar a sua multa nacional. Hoje a gente está falando por cerca de 50 milhões de reais. A multa, teoricamente, ela é baixa, pois ela é proporcional ao salário do atleta. Então, por uma consequência do seu aumento salarial, também terá um aumento da multa interna. Mas isso não preocupa, certamente. Vamos falar de multa externa. Aí a gente está falando para o exterior por cerca de mais ou menos 50 milhões de euros. Não acredito que o Wallace Yan será vendido
por exemplo, hoje para o Wolverhampton, pagando 50 milhões de euros. O Wolverhampton, como o Brighton, por exemplo, que são clubes que contratam jogadores jovens, até jogadores sul-americanos, fazem uma boa contratação de scout, eles não pagam esse valor. Eles revendem esses jogadores normalmente por esse valor. Brighton vende muito para o Chelsea, o Wolverhampton também acaba vendendo bastante, então não acredito que eles vão pagar essa multa. Mas, de qualquer forma, na próxima semana, então, o Wallace Young já terá o seu contrato renovado. 2027 é o atual, haverá uma extensão, agora mais do que isso, um aumento da... Será que terá uma diminuição? Também pode ser, mas vamos acompanhar. O Wolverhampton, que deve ter gostado, né, das atuações do Wallace Young, que é ali, né, um jogador que vai entrando ali com o Filipe Luís, virou ali o xodó no Mundial, aproveitou, jogou bem os minutos ali que esteve em campo e quem sabe aí já pode ser mais um jogador a sair do Flamengo muito jovem. Lembrando que o Flamengo não tem 100% sobre o atleta, até porque, digamos que a formação dele, de base, é ferroviária. O Ferroviária tem cerca ali de 1/3 dos valores que pertencem ali, valores econômicos do Wallace Young, tá? Então o Flamengo não tem 100% dessa negociação, você já pode tirar ali 30% da Ferroviária. Continuando na Rússia, agora a gente pode falar lá do Ezequiel Barco, porque eu quero linkar com o Michael, para você ter uma ideia mais ou menos. Estão se falando de que o Aldo Ail está querendo contratar o Michael. Agora os valores ainda não foram também nenhuma proposta ainda oficial, o Flamengo não recebeu essa proposta, mas só que isso dizem lá, né, no Oriente, que cerca de 17 milhões no Michael. Ainda não há essa confirmação de euros que a gente está falando, que o Flamengo estaria com uma proposta de 17 milhões para o Michael. Existe de fato o interesse, pois o Michael, né, tem ali algumas questões, até o agente dele já foi consultado e ele falou que sim, o jogador estaria disposto a novamente sair do futebol brasileiro e jogar na Arábia, jogar no Oriente Médio. O agente já deu essa aprovação e que então carregaria essas propostas ao Flamengo. Essa proposta ainda não chegou de oficial, mas fala-se por cerca de 17, 16 milhões de euros. Pois bem, por que eu linko hoje com o Ezequiel Barco? Como eu disse para vocês, o Barco hoje ele está mais próximo do que o Carrascal de ser jogador do Flamengo. E tem um agravante nisso. E talvez isso seja um fator importante numa decisão, até uma decisão mais rápida. Tem uma questão familiar de não se ambientou ao clima ali na Rússia, eles querem retornar, inclusive o próprio empresário do Ezequiel Barco passou essa informação para a direção do River Plate, mas a direção do River Plate falou que é impossível hoje eles pagarem à vista o valor que está sendo negociado e que o Flamengo também está mais ou menos buscando e tentando, que é semelhante ao valor do Michael. O Flamengo deu a primeira proposta por 10 milhões de euros, essa proposta não foi recusada e o Flamengo agora vai se aproximando a cerca de 14 milhões de euros. Dando aquelas negociações, né? Vai puxando aqui, vai puxando ali, mas no paro ímpar ficaria mais ou menos pelo valor do Michael. Praticamente no mesmo valor do Michael, a contratação do Ezequiel Barco. Vamos ver, né, se a questão ali do familiar dele, sem dúvida nenhuma, vai mobilizar para ele sair, voltar para a América do Sul, porque esse é o objetivo, inclusive, né, por isso teve também a conversa para voltar para o River Plate, jogar de novo na Argentina, mas, claro, jogar no futebol sul-americano, jogar no futebol brasileiro, então esse pode ser o rumo do Ezequiel Barco. Então também dá para a gente fazer ali uma projeção e uma dinâmica de valores, seria talvez o mesmo, o Flamengo pega o valor do Michael e repassa pro Ezequiel Barco, que tem uma característica completamente diferente, não é somente ali um ponta, mas também um meia que trabalha, né, por dentro, como a gente já trouxe aqui em outras oportunidades. E hoje, quarta-feira pela manhã, tem de fato a reunião envolvendo ali, né, o José Boto, envolvendo o BAP, a cúpula de futebol do Flamengo, vai tentar ali, né, lavar ali, né, porque tem muito prato sujo. Acontece que, gente, não há nenhuma expectativa provável de que o José Boto seja demitido pelo BAP. Não acredito que esse movimento vai acontecer e que a gente vai trazer nos próximos dias essa informação. Para o José Boto hoje sair do Flamengo, me parece que precisa de o próprio José Boto pedir a demissão. O Flamengo não vai mandar o José Boto embora, como nós falamos ontem. O BAP mandar o Boto embora desencadeia alguns problemas que ele precisa achar solução um prazo muito curto, dentro de uma janela que é você precisa desse gestor. O Flamengo não tendo ninguém nesse período, certamente algumas negociações ficariam paradas. Então ali, né, vão tentar ali aparar alguns problemas, né, vão podar ali algumas coisas que saíram exageradamente, né, na imprensa, que certamente ali teve alguns problemas internos. Mas hoje, Boto só sai se ele de fato pedir ali demissão, pedir ali uma rescisão unilateral, porque o Flamengo o BAP não vai mandar
o Boto ir embora. Qualquer negociação, qualquer atualização, eu trago para vocês. Sempre peço para deixar o seu like, sempre peço para deixar a sua curtida, que você aqui vai ficar por dentro do Flamengo de forma objetiva, direta, sincera, verdadeira, que eu acho que é o mais importante para a gente manter o nosso diálogo. Tamo junto, um grandíssimo abraço a vocês, se cuidem, vambora!